tudo bem? Estamos hoje com um episódio especial do Mulher em Destaque, na apresentação de Miriam Viana. E hoje estamos com um programa muito especial para você, com mulheres com lindas histórias de superação. E o tema do nosso programa é Consciência Negra. Temos uma convidada muito especial e eu convido você para ficar conosco, para nos acompanhar nas redes sociais, no nosso Instagram, YouTube. Deixe sua mensagem, participe conosco deste programa de hoje que está para lá de especial. Se eu fosse você, não perderia este programa. E nós vamos estar aqui agora recebendo a nossa convidada especial, que é a Luciene Benjamin, contando um pouquinho da sua história. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema, Consciência Negra, logo após o VT. Sou Luciene Benjamin, filha de Maria José dos Santos Benjamin e Elias Benjamin. Tenho 48 anos, sou professora, graduada em História, pós-graduada em Docência do Ensino Superior e Orientação Escolar e Gestão. Sou mãe do Luidson Fernando, que tem 26 anos, da Eduarda Camille, que está com 22, e a Sofia Benjamin, que tem 15 anos. Em 1998, prestei concurso para professora, fui aprovada em 19º lugar e tomei posse em agosto, especialmente dia 2 de agosto de 1999. Ministrei aula para os alunos do ensino fundamental e médio e educação de jovens e adultos. Candidatei-me à vaga de diretora escolar, tendo sido eleita em 2003 e reeleita em 2005. Atualmente, são 26 anos de concurso público e 30 anos de carreira na educação. A minha vida foi construída ao lado da minha carreira profissional. Sou uma pessoa otimista, gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dançar, cantar, viajar. Como mulher negra, profissional, mãe, professora, eu encerro a minha história dizendo para todas as mulheres: nós podemos muito e o que nós quisermos. Estamos de volta com o programa Mulher em Destaque e você, nosso convidado especial, participar conosco aqui neste momento que estamos aqui recebendo a nossa convidada Luciene Benjamin. Luciane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você hoje está sendo a nossa convidada em destaque aqui com essa história linda de superação. Quero conhecer você um pouquinho, conte um pouquinho sobre sua história para o nosso público conhecer melhor você. Quem é Luciene Benjamin? Então, primeiramente eu quero agradecer, estou assim, muito feliz por fazer parte desse seu projeto, de estar aqui com você. Muito obrigada, eu acho que eu já te falei isso várias vezes e quero agora compartilhar isso com mais pessoas. Bom, a Luciene é uma pessoa trabalhadora, mãe, tem 3 filhos, o Whitson Fernando, que está com 26 anos, a Eduarda Camille, com 22, e a Sofia. E essa história de família que eu construí ao longo dos anos, ela foi construída junto do meu trabalho, junto da minha carreira profissional, porque eu tenho aí 30 anos já de carreira na educação. E falando do tema, né, de mulher negra, com essa trajetória aí tão longa, eu quero dizer que tive e tenho sim desafios. É um processo de luta e superação constante em todos os aspectos, mas a força, a determinação e uma palavra que eu me identifico muito, a coragem. Eu me vejo assim muito corajosa, que algumas coisas eu faço e depois eu pergunto, nossa, eu fiz isso? Mas eu acho que isso é importante, o empoderamento, né? Você acreditar em você, você entender que nada pode tirar o direito que você tem de ser quem você quer. Então, como mulher negra, eu deixo sempre essa mensagem. Precisamos acreditar que nós podemos tudo. A diferença, que é a cor da nossa pele, que eu acredito que seja até uma riqueza, essa diversidade, não pode ser um empecilho para que você não conquiste aquilo que você sonha. Então é essa Luciene que está aí nessa carreira profissional. Sou uma pessoa muito feliz,
A minha família, os meus filhos, eles assim retribuem para mim uma alegria muito grande, enquanto pessoa, enquanto profissional também. E é nessa construção, nessa trajetória de trabalho, família, conquistas, lutas e vitórias. Eu tenho a minha vida assim, eu sou muito grata a Deus. Eu tenho uma gratidão assim, infinita, porque cada conquista que eu tive na minha vida, cada construção que eu tive nesse processo profissional e pessoal, eu só agradeço a Deus, porque muitas das vezes a gente até pergunta como que eu cheguei até aqui, diante de tantos desafios que a vida traz, e eu venho aí nesse processo com muita alegria. Tudo que eu faço com muita alegria. E aí, dentro dessa construção, eu tenho a educação. Toda a minha história, como eu disse, ela foi construída dentro da educação. Meus filhos não me conhecem fazendo outra coisa. Eu comecei na educação aos 18 anos de idade, aos 22 eu passei no concurso público, e aí fui mãe, porque eu tomei posse dia 2 de agosto de 99, e eu tinha acabado de ter o meu primeiro bebê, que nasceu no dia 23 de julho de 1999. Então, essa construção da minha vida profissional e pessoal, ela foi feita totalmente linkada. Às vezes até eu gosto muito de publicar nas redes sociais, e aí eu tenho uma rede muito focada só para a questão profissional, mas se você entrar lá, você sempre vai ver a minha família, meus filhos, porque essa é a minha história. Então eu não pude esperar criar meus filhos para depois trabalhar, e eu também não pude deixar o meu trabalho para criar os meus filhos. Então o que eu mostro ali é a minha história. Teve que enfrentar tudo de uma vez só. Enfrentei de uma vez só e sou grata a Deus por isso, porque hoje os meus filhos são adultos e eu já fiz várias vezes essa pergunta para eles. Como foi, meu filho? A mamãe falhou com vocês? Como vocês são hoje emocionalmente? Porque a minha maior preocupação era como eu estava criando os meus filhos. Uma jornada longa, muitas horas no trabalho, mas nunca deixei de assisti-los. Mas a gente fica, né, com aquelas perguntinhas, será que eu deixei a desejar? E hoje eu tenho filhos maravilhosos, emocionalmente muito felizes, profissionalmente também. Tenho uma bebê ainda que fez 15 anos, então eu chamo ela de bebê. E assim, para mim, o maior resultado, enquanto pessoa, é o resultado dos meus filhos. Porque esses anos de trabalho, 30 anos, não são 30 dias, né? Sim. Para você olhar hoje e falar, como que são os meus filhos emocionalmente? Esse meu tempo dedicado ao trabalho, será que eu deixei a desejar? Não, então eu sou muito feliz com isso. E aí, falando da cor da minha pele, desses anos de trabalho, o que eu enfrentei, como foi isso? Eu vou começar contando uma história da minha infância. Eu deveria ter por volta de 10. Já ia, ó, eu sou assim, falo demais. Entre meus 10 e 11 anos, eu sempre muito envolvida com a educação. Eu gosto... De que lugar você é, Luciene? Eu sou de Brasília. De Brasília mesmo, certo. Nasci aqui em Taguatinga. Ah. Minha mãe de Minas, meu pai do Rio de Janeiro, mas se conheceram aqui e aqui eu nasci. Isso. Então, por volta dos meus 10, 11 anos, eu sempre gostei muito de estudar. Na minha cabeça, eu tinha que ser cientista, porque eu queria saber das coisas, descobrir as coisas. Sonho então, na alto. minha cabeça de criança, para você saber descobrir as coisas, você tinha que ser cientista. Então, na minha cabeça, eu queria ser cientista. E dentro dessas minhas perguntas, questionamentos e curiosidade, eu acabei entrando, né, aí com a educação, que é a minha referência de vida. E aí, como que foi essa construção? Um dia, numa reunião de família, nós tínhamos, não sei se era uma reunião, não lembro exatamente, uma festinha, e eu falei que eu não poderia participar esse dia porque eu tinha algo na escola, eu precisava fazer uma atividade, alguma coisa. E aí uma pessoa
da minha família olhou para mim e disse: por que que você estuda tanto? Para que você se esforça tanto se você já sabe aonde é o seu lugar? E eu era uma criança, eu tinha por volta de 10, 11 anos, escutei. Eu não lembro daquilo ter me entristecido, mas hoje, como adulta, é uma mensagem, uma palavra que eu nunca esqueci. Porque teve um impacto. Teve um impacto. Conscientemente teve. Mas quando eu escutei aquilo, hoje, eu sei entender por que que aquela pessoa da minha família falou aquilo para mim. A história, a nossa história social, ela coloca o negro em um local já estabelecido. Então, a luta, hoje, quando a gente fala de consciência negra, é para refletir isso. Os lugares aonde o negro foi colocado, as lutas e as dores que o meu povo sofreram, e ele, com pouco conhecimento, anos atrás, nós não tínhamos essa oportunidade que hoje estamos tendo. Então, para me proteger, para que com todo aquele entusiasmo que eu tinha de buscar conhecimento, de achar que poderia conquistar algo por meio da educação, ele quis me frear, não por ser uma pessoa má, Sim. mas para me proteger defesa, né? do que poderia vir à frente e eu não chegar onde eu pensaria que chegaria. Mas graças a Deus eu cheguei. E cheguei por meio da educação. E depois eu ouvi essa mesma frase, já adolescente, não, já na fase adulta. Eu estava já terminando o meu magistério, eu fiz magistério, e eu casei cedo, aos 18 anos, eu já estava me organizando para casar, casei aos 18 anos. E aí eu disse para minha mãe que eu queria trabalhar para organizar minhas coisas e eu precisava ter o meu dinheiro, além do que meus pais estavam se esforçando ali para o meu casamento. E minha mãe, o que ela tinha de conhecimento, ela arrumou para mim, para eu trabalhar na casa de uma família na Asa Norte. E ela fazia diária nessa casa e eu fui trabalhar lá mensalista. Eu fiquei uns 6 meses nessa casa, já estudando, já terminando o magistério, mas eu fui porque eu queria trabalhar. E aí, quando eu estou finalizando o magistério, minha mãe chega muito feliz para contar para essa patroa dela da minha formatura, que eu estava formando, e ela muito feliz, porque eu estava conquistando o que eu sempre sonhei. E aí essa patroa dela olhou para ela, dentro dos olhos, eu estava ao lado, e ela disse: não adianta, Maria José, não adianta ela estudar desse jeito. Tem coisas que não mudam. E aí eu também escutei, não digo que não foi impactante porque eu lembro, mas a mensagem que eu deixo diante de tudo isso, das coisas que eu escutei, eu nunca deixei que nada e nem ninguém destruísse os meus sonhos. Então, quando essas palavras de negatividade chegaram para mim, eu gosto de usar um termozinho, um videozinho que a gente usa de um sapinho. É um grupinho de sapinhos que eles caíram dentro do buraco e aí eles ficam tentando sair ali daquele fundo do poço, da onde eles estão. E todo mundo fala, não vai dar certo, tinha um monte de gente olhando eles tentando sair, não vai dar certo, não vai conseguir, é muito fundo, toda tentativa é em vão. E eles tentavam até que desistiram, mas teve um que continuava tentando e ele conseguiu. E aí depois a pergunta veio, por que todos desistiram e ele não desistiu? E aí descobriram que esse sapinho que não desistiu, ele era surdo. Então, diante das negatividades que vêm de fora, para você não acreditar em você, esses momentos você tem que ser surdo. Você não pode deixar que o outro destrua o seu sonho. E é assim que eu venho construindo a minha vida nessa trajetória de várias coisas que eu já fiz dentro desses 30 anos.
representando a educação como eu represento, acredito e admiro, sendo surda em alguns momentos e acreditando em mim sempre e em Deus acima de tudo. Achei que eu fiquei aqui sem fôlego mesmo, ouvindo, né? E você realmente, quando você expressou no início, que você se identifica muito com a palavra coragem. E realmente, essa palavra, ela gerou aqui em mim muitos insights quando você pronunciou. Porque a coragem, ela vem de uma ação, né? De uma atitude momentânea. Por exemplo, se você ficar parando para pensar o que te falaram, o que você ouviu, né? Nas limitações que você pode se deparar no seu caminho, com os desafios. Se você não tiver essa coragem de se levantar, até mesmo do nosso próprio comodismo, daquela zona de conforto, é a coragem que nos tira de lá. E se você não colocar a coragem à frente de tudo, você não levanta e não faz nada e não vai a lugar nenhum. Então, realmente, a coragem é que vai fazer com que você se torne um surdo, muitas vezes, né? Até um mudo, para você não ter que rebater muitas coisas. Sim. E que te impulsiona e que te leva. E, de fato, realmente, eu tô assim, maravilhada porque eu já conheço você, né? Nós somos... já fomos colegas de faculdade, e assim, eu sempre admirei esse você. Às vezes eu via você brigando por um tema, debatendo assim um tema na faculdade, eu sempre admirei isso em você. E realmente essa coragem é algo que todos nós devemos carregar, né? Porque a coragem, ela é um posicionamento de uma ação e de uma atitude que faz a diferença. Em vez de você ficar ali choramingando, naquela dor, naquele sofrimento, só pensando, o tempo passa e você não faz, não avança, né? E você é uma menina que teve sonhos e que nada te paralisou. Eu sei que fácil não foi, como não é fácil para ninguém, né? E toda mulher que a gente vê em um patamar lá em cima foram as que mais sofreram, foram as que mais tiveram que superar, né, muitos desafios, né, para conquistar ali muitas coisas. E eu fico assim admirada com cada história de mulher que eu encontro. Todas elas que você vê hoje com realizações, né, de um patamar, de um nível alto, você pode ver que teve uma dor muito grande por trás disso. Mas isso, o que nós estamos querendo trazer, não é a dor em si, mas a superação, né? E queremos mostrar para todas as mulheres que todas nós passamos por isso, mas isso que não venha ser o motivo de nos paralisar, de nos estagnar, que a gente não use isso como algo, dizer assim, eu não consegui realizar, porque oportunidade, eu acredito que todos nós temos a partir do momento que você se levanta com essa coragem. Exatamente. Né? Porque o movimento, ele gera um movimento, a partir do momento que eu me levanto, que eu me posiciono, portas se abrem. Então, são as oportunidades que nós temos para a gente alcançar e realizar todos os nossos sonhos. Como hoje nós estamos falando da consciência negra, às vezes as pessoas lembram apenas como luta, sofrimento, né? Mas existe muita beleza por trás disso, né? Como nós temos mulheres aqui presentes hoje contando suas histórias, né? Suas superações, suas dicas de força, né? E contribuição para todas nós. O que a consciência negra significa para você, Luciene? A consciência negra para mim significa coragem, luta e vitórias. Porque a história é explícita e conhecida por todos. Se nós fôssemos olhar e se manter no nosso contexto histórico, nós estaríamos estagnadas e as oportunidades que a vida nos traz, muitas das vezes nós não alcançaríamos. Então, a consciência hoje, falando nesse tempo contemporâneo, ela é importante para quê? Para o hoje. Para que as pessoas entendam
que todo esse contexto histórico de qual a sociedade nós negros vivemos, ela não pode ser uma referência definida para o nosso povo. Hoje, com todo o crescimento intelectual, a ciência, os direitos humanos, a Constituição que envolveu todos os povos, independente de cor, raça, religião, nós precisamos trazer para a consciência que nós, negros, isso eu falo para a sociedade, temos os mesmos direitos, temos de estar em todos os lugares que qualquer outras pessoas brancas, de peles claras, podem estar. Então, essa consciência, ela precisa ser vista dos dois lados, para as pessoas brancas e para nós negros. Porque muitas das vezes nós negros nos excluímos por esse contexto histórico, como eu contei aqui a história que eu ouvi na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, de que não adiantaria eu querer ultrapassar o lugar que já estava estabelecido para mim. Então nós precisamos lembrar que muitas coisas já foram rompidas. As correntes lá da época da escravidão, elas foram quebradas. E por mais que ainda existem correntes invisíveis, mas nós precisamos nos posicionar e saber que hoje nós já temos direitos de fala, de estar nos lugares aonde nós achamos que precisamos e devemos e queremos estar. Então nós precisamos nos empoderar do direito que nós adquirimos, que nós também podemos estar onde a outra pessoa, uma pessoa branca, esteja. E aí, para a sociedade branca, que ainda olha para o negro em lugares que já foram estabelecidos na época da escravidão, aí eu falo dessa consciência. Eu digo, e isso às vezes talvez não pode nem ser assim tão bem interpretado. Você não tem que gostar de mim porque tem que gostar. Tem pessoas que não gostam de pessoas da cor escura e isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Mas você precisa me respeitar. Você não pode me impedir de estar em qualquer lugar que eu queira estar porque você não gosta da minha cor. E eu te respeito por não gostar da minha cor. Mas não me impeça de estar onde eu queira estar. Mesmo diante desse avanço, né, que nós temos relacionado a essa consciência, essa questão de igualdade, mesmo assim com esse avanço, você acha que ainda existe esse impacto? Existe. No meio? A discriminação, ela existe. E aí eu volto nessa fala que eu disse aqui agora. É a aceitação do outro em relação a você. O seu estereótipo, no Brasil, o racismo ele é pela cor. Então existem pessoas que não se identificam com a cor preta. E eu não discrimino essas pessoas por isso. Cada um, qual a sua cor preferida? Qual a minha cor preferida? Nós temos as nossas escolhas. Isso aí é um direito. Agora, onde vem a gravidade disso? É quando eu, por não gostar de você, pela cor da sua pele, eu te prejudico, eu te ofendo. Eu tiro as suas oportunidades porque o meu eu não me identifica com o seu. Então, é dentro dessa questão que eu trago a consciência negra. O fato de você adotar alguém para o seu coração ou para a sua vida, isso é uma escolha sua. Agora, a questão de você prejudicar, impedir que essa pessoa avance, aí é onde a gente precisa ter consciência de que nós estamos tratando de um ser humano com todas as capacidades e condições de estar onde ele escolher. Certo. Luciene, você vê essa questão mais por parte, digamos assim, né? O negro em si, ele se retrai um pouco, que gera esse impacto, ou está mais na falta da aceitação?
Não, eu não posso trazer isso para nossa culpa. Uhum. É claro que eu trago para a consciência de que nós já quebramos as correntes. Então, Sim. nós precisamos lembrar que hoje nós temos espaço. E às vezes nós ainda ficamos lá acorrentados com medo de avançar e sofrer retaliações. Agora, no geral, eu digo que existe sim ainda as dificuldades, a não aceitação, o racismo e a discriminação. Não por parte do negro. O negro, quando ele não vai, é por toda a história que ele tem e ele tem medo do que ele vai enfrentar. E a outra pessoa que não é negra, ela não aceita por a questão de estereótipo, por uma questão da cor, o feio, a sociedade, e isso é uma questão não só social, eu vou dizer que do ser humano mesmo. Como que nós fazemos grandes vendas? Como que eu destaco o melhor produto? Dentro da política, se eu tenho uma pessoa de boa aparência, a imagem dela é melhor, é mais aceita. Então, é do ser humano querer o belo, Exatamente, o bonito. porque não depende mais da cor, e sim da beleza, né? Exatamente. Ele E sempre aí, tem essa questão da beleza unido com a cor para destacar algo. exatamente. E quando se trata dessa beleza, falando de uma questão cultural, o negro muito pouco se encaixa dentro desse estereótipo de beleza que foi construído na sociedade humana. E aí, dentro desse estereótipo cultural, nós somos excluídos. E quando você se posiciona com as suas características, aonde você se apresenta, muitas pessoas não aceitam, rejeitam. Esses dias eu estava lendo uma reportagem no Instagram e o dono de um salão muito conceituado em São Paulo, ele se posicionou nas redes sociais e ele falou: no meu salão não trabalha negros e nem viado. Que isso? Ele se expôs nas redes sociais. Então ele é um grande empresário, dono de uma grande propriedade, um salão renomado, e ele expôs isso. E aí como que trata disso? Ele é o proprietário, ele é o dono, ele tem direito de escolher. Mas ele não tem direito de ofender, ele não tem direito de prejudicar uma pessoa com todas as habilidades, com toda a capacidade de entrar dentro do salão dele e atender um cliente como uma pessoa branca atende. Mas ele limitou o negro porque no salão dele ele não contrata. Então, isso eu estou falando de século XXI, eu estou falando de atualidades e de fatos. Pensando então, pelo que você falou, existe uma necessidade de fato ainda dessa consciência, de combater, né, contra o racismo. E, Luciene, agora eu quero falar de você como mulher. Sim. Tô vendo você toda bela, toda linda, com brilho assim, que exala, né? E como que você faz para manter essa sua beleza assim? Essa sua alegria, né? Você pratica algum esporte? Quais os cuidados que você tem com você diante dessa demanda sua que você tem de trabalho, que eu sei que ela é bem árdua, né? Assim, no dia a dia. Como que você consegue se dividir em todos esses papéis e tarefas? Então, o autocuidado ele é fundamental. E aí, dentro da nossa temática, mais ainda. Porque quando você olha no espelho, e falando de nós mulheres, nós entendemos muito bem isso. A aceitação, gostar de você, isso faz toda uma diferença para a mulher. E quando você se gosta, você se cuida, né? Sim. Quando você se gosta, você investe em você. Então, por mais que eu tenha a minha rotina de trabalho, mas eu tô sempre investindo no que me faz bem. Então, eu gosto de estudar, por isso eu tô aí buscando ainda um novo curso, né?
Nos conhecemos aí na faculdade de psicologia. É o meu sonho, é o curso do meu sonho, a psicologia, desde a minha adolescência. Fiz história, sou muito realizada por ter feito história, por ser professora, mas a psicologia é assim dentro do meu coração. Então eu busco estudar, eu cuido de mim, eu não deixo de ir no salão fazer minha unha todo mês, de 15 em 15 dias. Eu cuido do meu corpo, do meu cabelo. Ainda faço academia, não estou ainda no perfil ideal, porque os anos, né, vão contribuindo aí para as mudanças do nosso corpo. Mas eu estou sempre atenta a isso. Porque são coisas que te faz feliz. São Sim. coisas que traz esse brilho que você está vendo em mim, porque dentro eu estou feliz comigo, né? E assim, o meu emocional, ele é importantíssimo na minha vida. Eu cuido muito disso. Então, quando lá na minha infância, quando eu contei para vocês as histórias de negatividade que eu tive na minha vida, que eu não escutei, foi justamente cuidando lá de dentro. Porque essas pessoas passam. Muitas passaram, eu nunca mais irei vê-las. Mas pensa se eu tivesse deixado as palavras que elas colocaram em mim, eu estaria com elas. E elas estariam me impedindo de avançar. Então, por isso, você tem que cuidar de você. Porque o outro passa. As palavras das pessoas passam. E sempre é você com você mesmo. Se amar, né? Se aceitar e se priorizar, Isso. né? E quando você faz isso, quando o seu interno tá bem com você mesmo, o externo não vai abalar, né? Você tá blindada, Exatamente. não é verdade? Quando a gente fala, né, eu vou cuidar de pessoas, como eu sou funcionária pública, trabalho com pessoas, estudei para ensinar pessoas. E se você não cuidar de você para cuidar do outro, você não tem condições de cuidar de ninguém se você não estiver bem. É verdade. E que legado você quer deixar para o mundo? Eu quero deixar essa minha alegria, essa minha coragem para as mulheres, né, que da nossa temática, as mulheres negras, as mulheres pretas. Eu quero dizer para vocês, nós podemos tudo. Porém, diante desse tudo, nós temos que investir em nós. Nós estamos falando aqui do autocuidado, aí eu quero falar do conhecimento. Quando você investe em conhecimento, quando a educação é prioridade na sua vida, raramente você vai ficar paralisado. Então, invista no seu conhecimento, estuda, que você chegue aonde você quiser. Esse empoderamento que nós, enquanto mulheres, precisamos ter, e mulheres pretas, mais ainda, ele vem por meio da educação, por meio do conhecimento, que é algo que ninguém nos tira, amigo. Porque quando você sabe os seus direitos, sabe se posicionar diante daquilo que te é negado, sabe questionar aquilo que você entende que precisa ser diferente, é muito difícil alguém te deixar de lado, porque vão perceber do quanto você sabe, do quanto você tem a contribuir. Minha trajetória toda, eu já tive vários cargos dentro da educação e eu não vejo isso como status, eu vejo como responsabilidade. Sim. Cada cargo que eu assumo Conquista, né? não Você é fez por merecer. para mim, para o meu eu, para o meu ego, mas é uma responsabilidade com a sociedade. Agora, como que eu cheguei nisso? Fazendo o meu trabalho. E as pessoas vendo quem eu sou, como eu faço, e confiaram e confiam em mim. E a confiança é algo que você não compra. É uma conquista. É uma conquista. Então, o que você faz, ele reflete no meio em que você vive. E é isso, essa é a minha história aí como mulher negra, como profissional e como cidadã. É esse legado que eu quero deixar, de coragem, de força e de não desistir. Nós podemos, nós conseguimos. Para isso, o que nós temos que fazer é investir em nós. Desde o autocuidado ao conhecimento e a alegria. Não tem nada mais, assim, para mim, acima de tudo, tal que você é por dentro.
é a alegria que você transmite para as pessoas, e isso está muito relacionado a uma questão espiritual, né? Eu acho que Deus, quem tem Deus no seu coração, ele não pode não ter uma alegria dentro de si. Então, me desculpe aí quem acredita em outra coisa, e que acredite sim, é importante você acreditar em algo. E que essa crença, ela te traga felicidade, porque a minha me faz essa pessoa muito feliz. Gente, a Luciene, ela está aqui nesse programa, né, como a Mulher em Destaque hoje, contando a sua história. Também é nossa diretora, né, do República da Mulher, que eu quero aproveitar já e falar um pouquinho para vocês sobre o República da Mulher. Neste programa de hoje, especial, né, do Mulher em Destaque, o público conheceu este programa, eu como apresentadora, criadora deste programa. E hoje também sou presidente do República da Mulher, uma instituição de mulheres, uma associação onde nós temos um projeto para desenvolver com mulheres, unindo mulheres, né? É uma união de mulheres, é um movimento de mulheres, onde nós vamos ali estar apoiando uma outra, está fortalecendo uma outra. Neste momento agora, é um momento ainda de fundação, criação de estatuto. Então, assim, a gente ainda não está desenvolvendo muitas coisas porque estamos na estruturação desse projeto para começarmos a desenvolver a partir de 2026, onde estamos com quase 40 diretoras, né? E vamos estar trabalhando muitas áreas, né? Nós estamos com o setor jurídico também, nós vamos ter o jurídico no República, vamos ter apoio e segurança aos direitos da mulher. E a Luciene, ela está sendo a diretora, né, dessa consciência negra, dessa pasta contra o racismo, né? E hoje nós estamos aqui também lançando essa diretoria, já aproveitando esse tema, esse mês, e lançando essa diretoria. E nós estamos aqui querendo apresentar para vocês um pouquinho sobre o República. Hoje eu me despeço do público como apresentadora do Mulher em Destaque, porque agora, a partir de agora, ele vai ser um produto do República. Como assim? Onde as diretoras do República, né, elas vão estar com a oportunidade de ser apresentadora e de estar entrevistando, né, umas às outras aqui, e com todas as mulheres que forem fazer parte do República, as mulheres que forem ser associadas. Este programa vai ser um espaço exclusivo para essas mulheres estar aqui trazendo suas histórias de superação, as empreendedoras mostrando seu produto, seu serviço, as especialistas que nós temos aí na área da saúde, que são muitas, vão estar com essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre si e apresentando o seu trabalho. E é para isso que o República existe, é para trazer essa mulher à visibilidade, onde a mulher vai ter voz, vez e valor. E você, mulher que está nos assistindo, te convidamos para fazer parte do República. Nós temos muitos projetos a desenvolver a partir de 2026. Estamos um pouquinho parados no momento, porque agora esse momento do registro, né, do CNPJ, e aí requer muitos detalhes, fundamentando aí ata de fundação, né? Estamos estruturando tudo isso aí para poder fazermos conforme o estatuto, né? Para que possamos fazer certinho. E hoje eu me despeço, né, deste programa com a apresentadora, e a partir do ano que vem ele vai entrar com um novo formato, com novas apresentadoras. E aí, se eu fosse você, não perderia esse novo formato, porque cada apresentação vai ser uma surpresa para você, né? Você vai identificar aí as novas apresentadoras e as mulheres que serão entrevistadas nesse programa, que vão estar se apresentando, vão estar mostrando seus produtos, seus serviços, suas especialidades, com grandes histórias de superação. Luciene, que mensagem você deixa para as nossas considerações finais para as mulheres que estão lhe assistindo? A minha mensagem é de coragem, força e de sonho. Sonhem, sonhem mesmo. E acreditem no sonho de vocês. E vão atrás, porque nós podemos tudo. Não existe um lugar para a mulher negra. O lugar para a mulher negra
é aonde ela escolher estar. E aonde for a sua escolha, lute por ela e conquiste, porque nós somos capazes. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Miriam. E eu quero deixar aí essa mensagem para que nós não desistimos nunca, porque nós podemos muito. Eu que quero agradecer, viu? Eu estou aqui maravilhada, impactada com a sua história, com a história de muitas mulheres que temos aqui no decorrer do programa. E eu quero agradecer pela sua presença, por ter se disponibilizado de vir até aqui. Que Deus abençoe, que você continue sendo essa coragem. Você tem um grande desafio aí no República, né? De unir com outras mulheres e lutar contra, né? Muitas mulheres precisam dessa cura, muitas mulheres precisam dessa consciência de se posicionar, de ter essa postura, essa conduta, independente do desafio e dos limites que possam ter na vida. Ela Sim. pode superar e pode ultrapassar cada desafio e cada limite e ser aquilo que ela gostaria de ser, realizar os seus sonhos. E você sendo essa luz, que você continue por onde você andar, né? Inspirando outras mulheres, ajudando outras mulheres, como você já faz. E o meu muito obrigado a você por essa participação, que Deus abençoe. Gente, eu quero aqui me despedir desse programa com um carinho muito grande a esse público. Com uma saudade já desse programa, eu vou estar voltando, mas é com um programa novo, Miriam Viana. Eu já convido você a nos acompanhar nas redes sociais. Miriam Viana, Mulher em Destaque, que é um produto do República da Mulher. Fique conosco, nós temos muitas novidades aí para o ano que vem e que esse ano aí seja um ano repleto de muitas alegrias, de muitas oportunidades para você. O ano que vem, 2026, seja um ano repleto de alegria e de muitas oportunidades para você. Fiquem com Deus e até o ano que vem com um novo formato no Mulher em Destaque. Vamos dar uma pausa e vamos chamar aqui o quadro Dica de Ouro, Conil Nunes, escritora e jornalista, e vamos recebê-la neste momento para essa dica de ouro que ela tem para nós. Passamos o VT agora. Premiumbeat.com. Oi, Nil. Muito prazer conhecê-la. Seja bem-vindo ao programa Mulher em Destaque. Hoje você está se destacando, né, com essa dica de ouro. Mas antes eu quero conhecê-la um pouquinho. Quem é Nil? Bom dia, primeiramente queria agradecer essa oportunidade. É sempre bom a gente poder falar um pouco da nossa história, principalmente quando é uma história de superação. Eu sou uma mulher de 42 anos e eu sou fruto de uma história de superação que eu tive que superar todos esses anos. Aos 7 anos de idade, eu passei por uma situação muito desconfortável. Tive uma professora racista que propôs a apresentação teatral de uma peça chamada Borboleta Azul e perguntou para as crianças quem queria ser a borboleta azul. Eu sempre fui muito comunicativa, nunca tive timidez, e é claro que eu levantei o meu dedo dizendo que eu queria ser. E a resposta que eu recebi foi a seguinte: ela me olhou nos olhos perante a turma e me disse: "Você é feia e preta como uma lagarta. Você não pode ser a borboleta." Eu tinha 7 anos de idade, mas como eu já era uma leitora assídua e inspirada pelo meu pai, eu respondi que não tinha problema. Se não existisse a lagarta, não existia a borboleta. Estou falando isso do final da década de 80 para o início da década de 90, e é claro que isso soou como uma grande afronta para ela, e ela disse que eu era uma negrinha muito atrevida e que ia chamar os meus pais para conversar. Claro que isso aconteceu, e eu me recordo que essa foi a primeira vez que eu tive a minha autoestima como uma criança negra impactada de forma negativa. Porque eu me recordo que eu morava na Asa Norte e eu fui caminhando da escola para casa e eu ia falando assim: preta eu sou, mas feia não. Eu era uma criança de 7 anos de idade. E foi naquele momento ali que eu decidi que a partir daquele dia eu nunca mais permitiria que alguém invadisse a minha privacidade, nem me violentasse de nenhuma forma. Então ali eu, como uma menina preta, eu entendi que como uma mulher preta, o posicionamento ele seria crucial na minha vida. Porque foi naquele momento que os meus pais trouxeram uma realidade nua e crua.
e me disse: você precisa estudar. O conhecimento é algo que ninguém tira de você. E é com ele que você vai conseguir se defender de qualquer preconceito, de qualquer coisa que acontecer. Ali os meus pais me trouxeram para a realidade. Foi ali que eu enxerguei que, como uma menina preta, como uma mulher preta que eu viria a ser, eu ia ter que aprender a me posicionar na vida. Então, eu considero uma pessoa muito posicionada e eu acredito que esse posicionamento tem a ver com esse autocuidado emocional da mulher preta. E muitas vezes nós somos mal interpretadas pelo nosso posicionamento. Por quê? Porque tem toda uma história por trás, né? Sim, Nós temos muitas dores, nós fomos atravessadas de muitas formas. E isso eu estou falando da história mesmo, né? Da mulher preta, do homem preto. sim. E eu venho esses anos todos me posicionando e eu sou muito feliz da onde eu consegui chegar. Eu fiquei impactada com essa história. Foi um marco, Foi. né? Um marco naquele momento negativo, porém que te impulsionou, Exato. né, a ser quem você é hoje. E assim, eu conheço você, né, acompanho você pelas redes sociais e vejo a fibra, a mulher forte, determinada, que você é um trabalho muito lindo, que você tem desenvolvido na cidade de Valparaíso. Desde quando você está aqui? Eu sou brasiliense, fui embora para o Rio de Janeiro em 2019. No Rio de Janeiro, os meus sonhos se realizaram. Foi ali que eu me tornei escritora, foi ali que eu tive, né, minha própria editora, foi ali que eu me tornei palestrante profissional e vim morar em Valparaíso em 2023. Quando nós retornamos, nós escolhemos Valparaíso como o nosso novo lugar para morar e eu sou apaixonada pela cidade. E a partir do momento que eu cheguei aqui, eu falei, eu preciso fazer história nessa cidade. O posicionamento que eu escolhi ter para a vida, eu preciso fazer isso na cidade de Valparaíso. Sou muito feliz aqui, uma cidade que me acolheu, abraçou a minha família. E nós vemos, né, a gente vem dia após dia, porque a mulher preta ela precisa buscar espaço, ela precisa encontrar espaço. Se ela não fizer isso, a gente não acha espaço com tanta facilidade. É completamente diferente. Sim. E com esse seu posicionamento, porque você se posicionou, né? Você tomou a Sim. decisão de posicionamento. Isso te gerou positivamente o quê? Quais os benefícios? O que você se deparou com esse posicionamento? Então, hoje, aquela menina que recebeu o rótulo de incapaz, eu decidi arrancar com as minhas próprias mãos. Então, aquela menina que não podia ser uma lagarta em uma peça, desculpa, não podia ser uma borboleta em uma peça, só podia ter o papel de lagarta, porque na concepção da professora era feia e preta. Hoje eu sou pedagoga há mais de 20 anos, sou escritora de 12 livros, esse é o 11º que eu lancei agora em junho, e o 12º nesse momento está sendo rodado na gráfica para ser lançado agora em dezembro, né? Um devocional, o próximo livro, provar que o homem pode falar com Deus a qualquer momento. Hoje eu sou estrategista de comunicação e oratória, sou palestrante, sou a CEO da Fly Editora, já tive a editora Borboletando. Hoje eu sou mentora de mulheres e atuo também como a professora de empreendedorismo do projeto da Carreta das Mulheres Empreendedoras, atualmente aqui em Valparaíso. E já consegui o meu primeiro milhão, que é a minha família. Sou casada com o Príncipe, que é o meu marido, e já escrevi um livro em homenagem a ele, que é o Rafa, e tenho 2 filhos incríveis, sendo que um deles é pardo e outro é negro. Então hoje eu sou uma mulher feliz, sou servo do Deus Altíssimo, sou muito feliz, sou uma mulher feliz. E hoje meu propósito de Realizada. vida, exato, é ajudar mulheres a se posicionarem, a desenvolverem uma comunicação autêntica, para que elas possam assim realizar os seus sonhos. E a sua dica de ouro para o nosso público? A minha dica de ouro é que a mulher preta precisa cuidar do seu emocional, porque a todo instante nós somos impactadas, nós somos atravessadas. E muitas vezes a pessoa não fala com a boca, mas o que dói mais é o não dito. É você entrar numa loja e a pessoa te olhar de uma forma O olhar preconceituosa. muitas vezes dói muito mais que Sim, uma palavra, né? então nós precisamos olhar para a nossa história, nos acolher, não nos colocar como vítima, né? Nós precisamos nos acolher, nos olhar com carinho. E sim, a preta chegou mesmo, é isso, é isso. Sabe, eu cheguei, esse lugar aqui é meu, eu ocupo com muita inteligência. Então, a minha dica de ouro hoje é que a mulher precisa cuidar do seu emocional, se fortalecer emocionalmente,
para que ela consiga lidar com todos esses olhares e as palavras que chegaram até ela, no intuito de inferiorizá-la, diminuí-la, e sim, sempre com muito preconceito. Mas, se ela estiver fortalecida, ela consegue vencer isso tudo. E o que você diria para aquelas que passam por tudo isso, mas não conseguem superar, não conseguem se posicionar? Qual seria a chave para mudar isso nelas? A chave é olhar para dentro. Precisa organizar dentro para organizar fora. Precisa acreditar no potencial dela. Precisa olhar e enxergar que ela pode ir além. Mas ela precisa também entender que se ela ficar só olhando para fora e não organizar aqui dentro, ela não vai avançar. E buscar ajuda, se em algum momento precisar, profissional mesmo. Ir para uma terapia, né, para ajudar e se agarrar à fé, porque eu acredito que a fé, ela move montanha, sim, e ela pode sim ajudar essa mulher a atravessar esses momentos difíceis e viver uma história de superação e não de vítima. Muito bom. Nil, só para finalizar, como que você vê essa questão da consciência negra? Você acha que deveria ser mesmo assim, ter essa relevância toda, ou não deveria ter? Você acha importante? Acredito, acho importante, acho que é uma dívida que a sociedade em si, que toda essa história tem com o negro, mas acredito que a gente tem que desenvolver uma educação antirracista, Sim. para que a gente não fique focando só em novembro e só no dia 20, sendo que a gente tem o ano inteiro com diversas coisas acontecendo, com crianças dentro da sala de aula, como aconteceu comigo, dentro de shopping, dentro de loja, né? Eu saio com meu filho, é o tempo inteiro a gente tendo aquela cautela, a gente tendo aquele cuidado, a gente tendo que se posicionar, muitas vezes tendo que perguntar para aquele fiscal que está a gente dentro de uma loja se o fiscal está precisando de ajuda, como uma forma dele entender que ele não precisa estar atrás da gente, que não é porque a gente está ali que a gente vai roubar alguma coisa. Então, tem que desenvolver uma educação antirracista, tem que começar dentro de casa, na família, e a escola, que, na minha opinião, desenvolve esse papel fundamental na educação, pisar o pé firme nisso, sabe? Trazer para as crianças a importância do respeito às diferenças, e aí eu vou falar de todas as diferenças, não só da questão do negro, né? Nós temos o deficiente, nós vamos ter todas as diferenças, mas a gente precisa desenvolver essa educação que vai respeitar o diferente e desenvolver essa educação antirracista, para que essa criança, esse adolescente, esse aluno, ele entenda que existe o diferente, mas que nós merecemos todo o respeito, que tem que ser igual para todo mundo. Essa é a minha opinião sobre a consciência negra. E ela tem que ser todos os dias. Certo. Porque assim, como foi estipulada essa data, existe controvérsias no sentido, pessoas que entendem e pessoas que dizem assim, não é necessário, né, ter uma homenagem a isso, com essa conscientização, porque isso já está discriminando. Mas até onde eu percebi, a gente sempre conversa com essas mulheres, a gente destaca isso, mas no fundo todos nós sofremos algum preconceito. Eu sofri tanto preconceito na escola, cabelo duro, cabelo manga chupada, né? Assim, são coisas que também ferem a gente, muda todo o seu destino, de como você se enxerga, de como você se posiciona, são coisas que você sofre, né? Mas eu entendo que a mulher negra, ela sofre de uma forma que se aprofunda muito mais aquelas dores, né? Que talvez ela se sente um pouco rejeitada. E, no entanto, essa luta que a gente faz, essa consciência, não é para a gente discriminar, não é para a gente separar, mas uma forma de fazer com que elas entendam que todos nós somos iguais de fato, que precisamos ter a mesma atitude, a mesma ação, a mesma busca, a mesma luta por direitos iguais. Exato. E eu acredito que a gente precisa ter conversas sobre esse tema. Porque se a gente não parar para conversar e levar conhecimento para esse adolescente, para essa criança, ela vai ficar vivendo de sofrimento em sofrimento. Porque ela não vai saber os direitos que ela tem, ela não vai saber como se posicionar, ela não vai saber a quem recorrer e ela vai viver sofrendo. Né? E o que a gente precisa? A gente precisa falar, a gente precisa debater, a gente precisa ter um programa como esse, sim,
né? Porque a gente precisa que as pessoas enxerguem o quanto nós já sofremos e que se a gente não continuar, se a gente não começar a correr atrás dos nossos direitos, a falar sobre os direitos que nós temos, a gente vai continuar sendo violentado, como nós fomos muito tempo. Então precisa se falar sim, precisa do dia sim, e eu amo, tem que debater, tem que falar, tem que comemorar, tem que celebrar. As crianças negras, elas precisam entender que elas podem. E eu acredito que esse dia é um dia para provar isso. Certo. Nil, quero agradecer pela sua participação no programa Mulher em Destaque. Eu que Né? agradeço. Você é uma dessas mulheres que se destaca, continue sendo essa luz, continue sendo essa força, porque elas precisam, nós precisamos, inspiração para mim, uma história linda que você tem, né? E que nada disso foi barreira para você, nada te impediu. E essa é a mensagem que nós queremos trazer para todas as mulheres independentes, que nada que venha acontecer venha nos parar, venha nos paralisar. Nós podemos, né? Tudo que queremos, com a nossa força, né, com o apoio. E muitas vezes a gente não encontra apoio, mas isso também não é motivo para nos parar. Né? E você conseguiu, chegou até aqui. Quero agradecer pela sua participação, que Deus abençoe você e continue sendo essa luz para as mulheres, viu? Muito obrigada prazer. pela oportunidade. Nós que agradecemos. Gente, então agora nós vamos continuar aqui com mais um quadro, né? Neste momento, nós vamos estar chamando aqui Ana Célia, é pastora, formada em teologia, e ela vai estar falando para nós aqui sobre no quadro Poder em Minutos, logo após o VT. Olá, Ana Célia, pastora Ana Célia, é isso? Isso. Muito prazer, seja bem-vinda ao nosso programa Mulher em Destaque. Hoje, gente, eu estou assim maravilhada, recebendo só mulheres lindas aqui com um grande potencial. E nesse nosso quadro Poder em Minutos, eu gostaria de conhecer um pouquinho sua história, de uma forma rápida, mas conte um pouquinho sobre você e o que você traz para nós. Bom dia, é um prazer, tá? Me sinto muito honrada de estar nessa manhã, né, nesse momento com vocês, trazendo um pouco da minha história, tá? E já deixo desde já meu agradecimento. Eu sou Ana Célia, pastora Ana Célia, da Comunidade das Nações, ali da Cidade Ocidental, juntamente com meu esposo, o pastor Júlio César. E hoje, casada há 31 anos, mãe de 2 filhos, a Júlia biomédica, Matheus fisioterapeuta. Já moro no Valparaíso tem mais de 10 anos, né? Então, aí hoje a gente vai estar falando sobre, né, na minha área de profissional perfumaria. Na época da pandemia, em 2019, foi uma época que tudo estava fechado e eu já trabalho com perfumaria há 30 anos. Perfumes importados. Empresária também, gente. Empreendedora. Então, foi uma oportunidade em 2019 estar abrindo minha empresa de empreendedorismo de perfumaria importada. Foi na época que eu trabalhei assim, bem, muito, e ali foi uma oportunidade de a gente alavancar, né, e ser conhecida. Tem uma página na rede social de Anne Parfum Importados, né, sou empreendedora desde 2019. E a partir daí eu comecei a fazer trabalhos, as empresas de São Paulo, de multinacional, me convidar para fazer trabalhos diferenciados. Quando a Yves Saint Laurent tem lançamento de perfumes novos, eles precisam de pessoas para estar ajudando ali, né, para alavancar nos lançamentos, a Prada, essas linhas Armani, quando eles precisam, eles contratam o meu trabalho e eu faço ali certos dias, assim, vamos dizer, 10 dias, 15 dias de trabalho para ele. Mas eu tenho essa minha empresa Anne Parfum, né, uma página, eu vendo também perfume para mim. Então, hoje as dicas para nós que somos preta, né, para as mulheres pretas, em termos de fixação. O parfum, desde a época do Egito, ele já usa as essências, né, e essas essências, ela é usada, esses perfumes são usados para várias ocasiões. E para nós que somos mulheres pretas, tem jeito, tem perfume, tem ocasião que deve ser usado esses perfumes. Uma das primeiras dicas que eu falo para nós é
por sermos muitas vezes a nossa pele meio seca, a indicação é hidratar a pele antes, que o perfume vai fixar por mais tempo, por mais horas. Na área de perfumaria importada tem os eau de toilette, que ele é mais suave, e tem os parfums, que ele já fixa, tem a projeção por mais tempo, de mais de 12 horas. Quando a gente toma um banho, hidrata a pele e perfuma, a projeção desse perfume vai ser por mais horas. E na perfumaria também tem as cores dos perfumes. Geralmente os vermelhos, da embalagem vermelha, eles são frutais, florais, que a projeção na nossa pele preta vai ser por mais tempo e fixa melhor. Na perfumaria tem as tonalidades azuis, que a gente já chama, considera os perfumes aquáticos, os perfumes que já tem aquela, soa mais com aquela tendência de banho, de suavidade, de frescor, um perfume mais esporte, para os dias quentes, né? Tem uns perfumes esverdeados, que a gente já chama que é um perfume mais calmante, de tranquilizar, para dar calmaria, tranquilidade. Esse perfume a gente chama mais um perfume campestre. Quando a gente vê um perfume verde, a gente já vê, já remete aquele coisa de frescor, calmaria, campo, né? Campestre. A gente indica muito esse perfume campestre para os dias quentes, dias ensolarados, dia de calor, né? E tem uns perfumes indo mais para o amadeirado, que ele já é mais concentrado. Ele é mais rico em especiaria, mais rico em madeira. Quando a gente fala que esse perfume amadeirado, eles já são bem concentrados, a gente indica muito para a noite, para estar usando à noite, que ele à noite, para não... Porque durante o dia ele é muito concentrado, então pode incomodar. Sei. Então, à noite, quando ele é dosado, a gente ensina que tem uns pontos estratégicos para usar esse perfume importado. Eu tenho que olhar para ali. Posso dar uma pausa aqui? Então, os perfumes amadeirados, ele, por ser madeira e especiaria, tem um alto poder de fixação e a gente define ele também pelas cores. Quando ele é amadeirado com muita especiaria, ele é um marrom mais escuro indo para umas embalagens mais preta. Ali a gente vê que observa que ele tem muita especiaria em madeira. E na área de perfumaria, os perfumes têm muita personalidade. Uma pessoa que tem uma personalidade forte, uma mulher empoderada, uma mulher ativa, uma mulher viva, geralmente ela vai escolher um perfume que denota aquele maior concentração, aquele maior, mais força. Vamos dizer que uma mulher, ela vai à noite para um evento, para um jantar, e ela bota o seu salto, põe o seu perfume, ela deixa uma mulher mais empoderada, uma mulher mais com autoestima trabalhada. Então, vamos dizer que ela vai para um jantar né, de negócio ali, e esse perfume, até mesmo em certos ambientes, a gente na área de perfumaria, as pessoas que trabalham em escritório, executivo, bancário, um político, né, que está usando o terno o tempo todo, ele já usa mais um perfume mais sutil. E eu na área de perfumaria durante esses 30 anos tive várias oportunidades, assim, de ir para a Europa, para a Itália, para Paris, umas vezes, sul de Paris, e conhecer um pouco das maisons, né, dessas áreas de perfumaria. Passei 16 dias também ali nos Estados Unidos, e isso me deu muita chance, né, de estar participando dessa área do luxo, que eles são muito exigentes, né, e várias vezes, por várias ocasiões de ter perfumes, lançamento, de a gente participar e estar junto nessa área é um privilégio. E fazer parte, assim, de vender também é uma coisa maravilhosa. E na perfumaria é muito confortável e agradável, porque os perfumes na aromaterapia, a área de tratamento, e ele também envolve, né, muda a ambiência, muda a frequência, e vamos dizer, a gente acorda de manhã cedo,
hoje eu preciso estar com um dia calmo, tranquilo, tem esses perfumes com essas especiarias de calmaria, de tranquilidade. Eu preciso de um perfume que eu preciso estar ali, trabalhar no escritório durante o dia, um ambiente fechado, vou trabalhar no ar-condicionado. Eu vou colocar um perfume aquático, um perfume mais suavezinho, né? Porque tá em ambiente fechado, né? Ai, me apaixonei. Já me Então, apaixonei. eu quero sair com meu esposo à noite, eu quero um perfume mais agradável, mais sensual, mais marcante, que ele vai notar, vai perceber em mim. Eu já boto já um perfume mais marcante, mais floral, frutal, que são esses perfumes que dá aquela sensação de querer ir perto, abraçar e ficar juntinho, esses perfumes, né? Então, tem esses perfumes, tem as propostas para cada ocasião, cada tempo e cada área, né, época para ser usado ele. Tem esse Que perfume legal. para usar à noite, tem um perfume para usar durante o dia, época de calor, época de frio. E é isso. Então, essa área de perfumaria, pelo menos eu amo, né? É o luxo do luxo, é tendência. E todas elas têm a linha, as maison delas e tem a linha de alta costura, que também põe junto, né? Que é junto, geralmente quando lança um perfume, lança uma roupa, uma alta costura. É uma linha muito, uma marca, trabalhar nessa área é muito bom. Gente, eu tô maravilhada. É assim, são para todos sentidos, áreas, né? São vários temas, né? Inclusive percebi até que tem para melhorar o humor. Isso. Isso mesmo, né? Que legal. E como que a gente encontra esses produtos? É através de você? Se tem algum contato, pode deixar seu Ó, contato. eu, geralmente, quando as empresas de São Paulo contratam meus trabalhos, né, em lançamento, tudo, geralmente eles me mandam para Dufre, né, eu faço Dufres no aeroporto, naquela área loja importado, e atualmente estou fazendo Sephora, né, a área é uma loja também maravilhosa, tem muito na Europa, né, e no Brasil também tem. Eu estou ali no Park Shop durante esse mês, o mês que vem também eu estarei lá. Tem uma equipe assim maravilhosa, vocês podem entrar. Eu estou trabalhando juntamente com a Renata, a gerente da Cefra, a Jéssica, maravilhosa. Tem uma equipe assim de profissionais fantástico, todos eles são bem treinados. Todos os perfumes, quando é lançamento, eles passam por um treinamento para saber sobre nota, sobre ocasião, sobre tendência, sobre maison, sobre o que é que está Muito acontecendo, bom. qual a proposta e aquele perfume foi feito para, né, para aquela ocasião. Geralmente são perfumes que são lançados Dia dos Namorados, final de ano, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então tem perfume para essas ocasiões também. E você também trabalha com a maquiagem essa específica, não? Geralmente eu trabalho mais com Com perfume. perfume. Essa linha que eu estou fazendo atualmente, hoje na Sephora, que eu estou trabalhando com Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Zarro, Lancôme. Eu estou trabalhando com 6 linhas. Mas a Yves Saint Laurent tem, né, as maquiagens lá na Sephora e a gente também tem toda a linha de maquiagem, tratamento e skin, né, da Lancôme. Mas eu trabalho mais com a área de perfume, tá? Ah, certo. Eu vi na sua fala que você já fez algumas viagens internacionais. Me conta um pouco. Sim, eu já fiz 4 viagens para Europa. Fui falando, vendo na área de perfumaria. Eu fui para a Itália, passei 6 dias lá em Veneza, visitando Maison, vamos dizer que várias perfumarias, várias marcas italianas, como uma Buchere italiana, um tem várias marcas italianas, são consideradas especiaria muito refinada, perfume muito refinado na Itália. Passei também na Europa, fui por 3 vezes na França, no sul da França, onde tem especiaria maravilhosas, maisons maravilhosas. As pessoas falam que hoje os franceses é bem conceituado, porque eles tiram as especiarias dos próprios jardins deles, da própria plantações que eles fazem, né? Uma essência pura, né? Isso. E eles criam, eles fazem, eles elaboram
e bota ali na área de perfumaria. São muito refinados, sim, os perfumes franceses ali do sul da França, principalmente. Também tive a oportunidade de passar 16 dias nos Estados Unidos, ali também conhecendo as Maison. Geralmente quem trabalha na área de perfumaria, quando fala perfume, que vai para a Europa, a gente visita muito e tem essa oportunidade de conhecer, né, essas marcas e até mesmo as lojas de alta costura. Então é muito bom. Certo, o que eu percebi é que você também se desenvolveu bastante, né? Você não teve algum obstáculo durante a sua vida, pela sua cor, alguma coisa paralisou você ou nada disso impediu de você estar onde está? Até assim, essa área, por ser uma área de muito luxo, muita tendência, eu me via que quando tinha eventos nos hotéis de alto luxo, né, que eles traziam esses lançamentos, que a gente ali, por ser preta, está ali no meio e fala, uau, ela faz parte, né, desse luxo do luxo, né? Hoje eles aceitam mais, porque eles diversificou, eles estão aceitando mais. Mas hoje eu procurei muito aprender sobre essa área e viajar também muito para também aprender e me conceituar assim no meio. Hoje quando eu falo, a Ana Célia foi várias vezes, né, para fora estudar, conhecer, né, se aprofundar mais, então a gente já tem um outro peso, né? Mas assim, a princípio, assim, uns anos atrás, uns 20 anos atrás, sim. Hoje não, né? Hoje você nada impede você, você não vê isso como nenhum obstáculo, né? Pelo contrário, né? Hoje eu vejo você uma mulher totalmente empoderada, né? Que chegou a lugares que muitas não chegaram, né? Que gostariam de conhecer e você foi avante. Isso. E eu vejo que por ter muita experiência e as pessoas, muitas empresas de São Paulo já me conheceram e contratar o meu serviço. E às vezes quando eu vou nessas lojas, as meninas falam, Ana Célia, as meninas falam, Ana Célia tem muita experiência. A Ana Célia fez muitos cursos, a Ana Célia participou de muitos eventos e de muitos lançamentos. Então já tem esse certo peso também, né? Porque a gente vai e se impõe. A gente fala assim, eu estudei para isso e eu trabalho nessa área há vários anos e eu conheço, então já tem um certo peso, né? Que mensagem você deixa para as mulheres hoje, inclusive relacionada ao nosso tema, né? Da consciência negra. Que mensagem você deixa? Ó, nós, preta, nada nos impede de a gente avançar, conhecer, se aprofundar, de usar, participar, né, do luxo, nessa área maravilhosa. Nada nos impede de fazermos um curso, de irmos além a nossa cor, nada nos impede. O que vai nos definir, nos qualificar, nos validar mesmo é nos posicionar, né, como preta e falar eu posso, eu vou avante, eu vou romper. E isso vem de dentro para fora, então nada vai impedir. Muito bem. Gente, dica de ouro aí também, né? Estamos continuando aqui nesse quadro Poder em Minuto. Aí a gente está vendo aí esse poder feminino, independente da cor, né? Independente das situações, das limitações. Estamos aqui provando, né, com histórias lindas de superação de cada mulher que chega aqui, o que ela pode alcançar, aonde ela pode chegar, é aonde ela quer, não é verdade? Eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para passar, alguma dica. Hoje eu trabalho tanto fora como também somos pastores, né? Ali da Sei. Comunidade das Nações, éramos aqui do Valparaíso, hoje estamos aí há quase 2 anos pastoreando ali na Ocidental, Sim. né? Então minha vida se define em dois. Somos pastores ali na área eclesiástica e trabalho fora, sou mãe, dona de casa, então assim, nada nos impede mesmo de avançarmos. Sei. E é uma bênção, né? Servir a Deus e cuidar de pessoas. Viu? Cuidar de Cuidar de pessoas. pessoas é É isso maravilhoso. mesmo. Então eu sou uma mulher assim muito ativa,
festeira também, muito festeira, que eu falo que eu devia ser judia, né? Porque o judeu tem 7 festas. Festa da colheita, festa da Pentecoste. Então, tudo meu é celebração e comemoração. Que lindo, isso Eu mostra. sou muito assim de comemorar. Tudo meu é Isso. celebrar, né? Isso mostra estar de bem com a vida, né? Isso mostra aceitação e celebrar a vida, né? Celebrar. Muito bem. Queremos agradecer pela sua participação, pastora Ana Célia. Muito obrigada, né, por ter trago essas dicas, né, para nós e por ser essa mulher determinada, valente, né, que foi, alcançou e realizou grandes coisas, né? Que você continue sendo essa luz para todas as mulheres, deixando essa mensagem por onde você for. Que Deus abençoe grandemente sua vida e muito obrigada pela sua Eu, participação. eu agradeço todas que tá, né, ouvindo, vendo essa live nesse momento. Deixo um abraço e falo, nós somos validada, nós somos qualificada dos céus mesmo pelo próprio Pai, né? Nós fazemos parte de uma realeza, uma nobreza, e o melhor dessa terra é para nós. Então, que possamos usufruir sempre, tá? Em Muito nome de bem. Jesus. Muito obrigada. Deus Eu abençoe. agradeço. Amém. Vamos para mais um quadro do nosso programa de hoje. Elas fazem acontecer, com a nossa convidada Elaine Campanha, do projeto Incluir. Logo mais após o VT. Olá, Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Nesse quadro eu estou curiosa. O que você anda fazendo por aí? Eita, tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Eu me chamo Elaine Campanha, sou do Projeto Incluir. Ando fazendo muita coisa pela cidade. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona o formato do Projeto Incluir, né? A gente tem esse formato de querer ajudar as pessoas de todas as formas, né? É aquele velho lema, né? Fazer o bem sem olhar a quem. No Projeto Incluir, a gente tem essa idealização de trabalhar com pessoas com deficiência e seus familiares, mas nós também temos outros aspectos que eu já trabalho há mais de 20 anos, né? Então, o Projeto Incluir, eu, na verdade, eu ficava muito incomodada, né, quando via nos noticiários a pessoa falar o crime organizado, e aí essa palavra organizado me incomodava muito, porque o bem ele é maioria, mas ele não é organizado. Então, o poder letal do mal, ele é muito maior. Eu falo que é que nem um tiro de 12. Ele vem, ele atravessa pequenininho, mas atrás você vê o estrago. Então, eu acho que a gente pode sim fazer, né? E aí eu escutava muitas pessoas falarem num dinheiro hipotético, né? Que, ai, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu tiver dinheiro. E eu acho que as pessoas usam isso muito de muleta para não ajudar, para não fazer o bem. E eu acho que o bem ele é acessível a todos, porque nós acreditamos que todo mundo tem um dom. O projeto Incluir tem como lema: doar é fácil, difícil é doar-se. Porque o que é mais valioso em tempos atuais, além da saúde, é o tempo. Né? A gente não tem tempo mais para brincar com as crianças, por isso que as pessoas dão telas, dão celulares, dão PlayStation, justamente porque as pessoas não têm mais paciência com as crianças, né? A gente não vê mais crianças brincando na rua, brincando de amarelinha, subindo nas árvores, justamente porque a gente quer agilidade, né? A gente quer ser bem-sucedido, né? Ter dinheiro hoje é fundamental para muitas pessoas, porque o sucesso ele é relativo, né? Então, o projeto Incluir ele vem com essa pegada de falar: nós podemos ajudar como? Com o seu dom. Ah, eu sei cortar cabelo. Pronto. No dia que a gente for num asilo, num orfanato, doa aquilo que você tem, né? Que é o seu dom. Ah, eu não sei fazer absolutamente nada, né? Eu sou um pezinho de papel. Ah, você gosta de conversar? Ah, eu adoro ouvir. Pronto! A gente vai num asilo também, você vai lá, conversa com os idosos, que ele vai falar mais do que você porque ele está ali naquela ânsia, esperando um ouvido. Então, o projeto Incluir, ele tem essa amplitude justamente pensando para que as pessoas parem de usar muletas para as desculpas de fazer o bem, né? Para fazer o mal, basta abrir a boca e fazer uma fofoca.
né? Então a gente tem essa dimensão pensando que a gente pode sim ser efetiva, fazer aquilo, né? E eu, por exemplo, quando a gente vai dar uma faxina, a casa tá toda bagunçada. Começa pela cômoda, por uma gaveta, sabe? E aí você vai progredindo e daqui a pouco sua casa está toda limpa. Então eu acredito que eu posso fazer diferença no meu município, na minha rua, no meu bairro, justamente tentando trabalhar com aquilo que eu tenho. Né? Eu sou mãe atípica também, meu filho é um autista nível 2 de suporte, né? Eu sou uma pessoa neurodivergente também, eu sou disléxica, né? Fui descobrir a dislexia muito tardiamente, né? Aos 21 anos de idade. Já trabalhei em banco, já fui corretora, enfim. Só que o meu sonho está sendo realizado agora. Eu sou filha adotiva, né? Então eu sempre passei meu aniversário, que é no Dia das Crianças, dentro do orfanato, servindo as crianças. Então sempre foi a minha forma de agradecer a Deus por eu não ter ido para aquele local, né? Uma vez uma irmã falou pra gente, né, que uma criança muito pequena tinha falado que ele era a favor do aborto. E aquilo me chocou muito. Ele falou, porque se a minha mãe tivesse me abortado, eu não estaria passando por isso. Então, às vezes a gente fica querendo muito, né? Eu falo, meu filho, ele é uma criança que ele não se importa com videogame, com coisas caras, porque eu não apresentei isso para ele, né? O meu filho, ele vai fazer 7 anos, né? Ele ajuda lá no Projeto Incluir, ele gosta de limpar, carregar, arrumar, levar doação. Quando algo não dá mais para ele vai lá, ele separa, ele doa, ele sabe que ali tem um destino, que ele vai ajudar outras pessoas. Então, assim, eu tô criando meu filho para ele ser um homem de bem. Então, no Projeto Incluir, a gente não faz segregações no sentido de, aqui é o direito da mulher, do negro, do pobre, do rico. Não, é o direito de todos. Né? Nós estamos desenvolvendo uma bandeira que, na bandeira, o único elemento que eu pensei, né, que a gente vai desenvolver ao redor disso, que é a palavra respeito. Quando a gente respeita, a gente não tem essa segregação. Né? Eu não acho que a mulher tem que ter mais do que o homem mais do que a mulher, o negro mais do que o branco mais do que o negro. Não, é por igualdade, é por meritocracia, de você trabalhar, de você ter, de você fazer, você ter o mérito daquilo. Né? Então eu acredito que a gente pode sim fazer um mundo mais justo, inclusive através de informação. Então nós estamos ali amparando. Nós não temos um hemocentro aqui no Valparaíso, por exemplo. 4 vezes ao ano nós nos deslocamos para Brasília para poder fazer a doação de sangue. Né? Nós temos lá também a nossa campanha de doação de cabelo para fazer perucas para pessoas vítimas de alopécia, vítimas de escalpelamento, pessoas também que estão acometidas com câncer. Então, a gente tem várias formas do doar-se. Né? Então, hoje nós temos 47 voluntários no Projeto Incluir, cada um para uma área diferente. Né? Então, assim, nós temos profissionais ali maravilhosos que entenderam de fato o doar-se. Né? Então, hoje nós temos aí as nossas redes sociais também que vem alimentando e mostrando para as pessoas o que a gente pode fazer. Né? Então, assim, hoje a gente vê que a gente está muito mais ajudando aquela pessoa, não que está em estado de vulnerabilidade, mas aquela pessoa que pode ajudar a pessoa em estado de vulnerabilidade. Porque quando a gente doa, a gente acha que a gente está dando, mas a gente está recebendo, né? Cada lição, cada família que vem para nós, a gente fala, meu Deus, que lição, né? Então, hoje nós ajudamos vítimas de violência doméstica, abuso sexual infantil, né? Pessoas em situação de rua, nós fazemos o sopão solidário. Temos a questão da reciclagem, que é de extrema importância, né? E nós desenvolvemos ajudando outras instituições também, por exemplo, como o Projeto Famílias do Bem. Nós juntamos as tampinhas de garrafa, né? Que aquilo ali pode proliferar a dengue. Uma tampinha boba, né? Que a gente não dá valor nenhum. E o Projeto Famílias do Bem vende essas tampinhas e compra muletas, cadeiras de rodas, andadores. A gente também desenvolve, né, esse trabalho também com as tampinhas. Nós juntamos garrafa PET, latinha, nós doamos para um catador de reciclado, que ele paga a faculdade da filha dele de enfermagem, né, com o valor, né, que ele arrecada da reciclagem. Né? A gente junta óleo de cozinha, nós juntamos papelão, lixo eletrônico, tudo isso para a gente pensar num mundo mais justo, mais inclusivo, pensando na sustentabilidade. Então, o nosso formato
de instituição é no ESG, que é o Social, Ambiental e Governança. Então, hoje, a gente se preocupa não só com o nosso município, mas com o empreendedorismo. Nós temos a Feira Típica Empreendedora, que ela é feita para as mães atípicas. A gente fala mães, mas é porque na sua grande maioria vem o diagnóstico e vem a separação, né? Então, a mãe, além de ter a atribuição de ficar com o seu filho, acaba ficando sem renda, né? Então, a gente fala muito sobre essa questão do empreendedorismo feminino, né? Das mulheres poderem desenvolver, não depender somente de benefícios do governo, né? O governo, pelo contrário, vem atacando muito, né? Leis que já foram criadas, né? Esse governo está ceifando tudo aquilo que a gente construiu ao longo dos anos e a gente está tentando lutar contra esse sistema que é muito difícil. Então, o ano passado, autistas nível 1 de suporte, crianças com síndrome de Down, estavam por um triz para perder o benefício, né? A gente tinha lá nosso José Guimarães, né, que viajou com dinheiro na cueca e voltou para a cena do crime, e aí tira o direito das nossas crianças, quer tirar, e aí no dia 2 de abril vai lá e coloca, né, no dia da conscientização do autismo, ai, que ele é super a favor do autista, né? Nem parece que era a mesma pessoa que meses atrás estava tentando ceifar os direitos que já foram garantidos com a luta de outros homens e mulheres lá atrás. Então, hoje nós falamos do que a gente pode fazer. Então, a minha voz hoje, ela ecoa, né? A gente, em algumas entrevistas que nós já demos, veio até uma mulher lá de Boca Raton, nos Estados Unidos, viu o nosso trabalho, viu o nosso projeto, veio dar uma palestra aqui também no Brasil, justamente porque ela acreditava muito nessa questão do autismo, da pessoa com deficiência, que eu não sou aquela pessoa que eu trato muito com só muito carinho e tal, não, é regra, né? É mostrar para a criança que ela pode melhorar, que ela consegue, que ela é capaz. Porque eu falo que todo mundo é limitado, né? Quem é limitado? Todos nós. Não é só a pessoa com deficiência. Se eu perguntar para você se você sabe fazer uma cirurgia de peito aberto agora, eu tenho certeza que você não sabe. Se eu pedir para você construir um viaduto, eu tenho certeza que você também não sabe. Porque nós somos limitados. Sim. Né? Então, a gente vem tentando tirar essa marca da pessoa com deficiência como incapaz. Né? A pessoa com deficiência é super capaz. Né? Então, nós temos pessoas com deficiência que são voluntários no projeto e que desenvolvem um trabalho de excelência. Né? E que eu falo para vocês, empresários, nós temos várias pessoas que têm deficiência e que estão procurando emprego e não conseguem. Porque a pessoa quer, por exemplo, um cadeirante, né? Porque para ele, né, se o local não tem escada, para ele tá tudo tranquilo, né? Mas ele não quer a pessoa surda, ele não quer a pessoa com deficiência intelectual, ele não quer o autista, né? Então, a gente tem como trabalhar nas diversidades, a gente tem como mostrar para as pessoas que a gente consegue sim fazer um mundo de equidade, né? Eu não acredito nessa igualdade, eu acredito na equidade, porque eu acredito que a gente pode, né, ceder mais do que o outro para que a gente consiga, né, desfrutar das melhores coisas ali no mesmo ambiente, né? Tem mais ou menos um equilíbrio, né? Sim. E eu vejo assim a importância desse seu projeto, ele é bem diversificado, né? E assim, os benefícios que causa também, o impacto que gera, né, na comunidade. E eu acredito que tem sido um grande desafio para você estar com esse projeto, não é mesmo? Muito. Porque assim, meus pais já são falecidos, né? Eu não tenho ajuda governamental, nós não temos viés político, e isso acaba dificultando um pouco, mas foi uma escolha nossa, e isso acaba atrasando algumas coisas, né? Então, pra gente, é muito complicado a gente ver a pessoa, por exemplo, tirando os benefícios da pessoa com deficiência. E aí, somente em datas pontuais, a pessoa vir e tira, ai, meu autista preferido, ai, nossa, eu sou super a favor, ai, eu sou mãe, eu sou pai atípico, como se isso desse o aval para a pessoa dizer que ela sabe daquela dor, não necessariamente. Não necessariamente, porque uma pessoa que tem plano de saúde é diferente da pessoa que usa o Sistema Único de Saúde, né? Então, são realidades diferentes, né? Então, hoje a gente entende o quão difícil é para a gente conseguir seguir adiante, mas nós precisamos,
né? Então eu poderia ficar no lugar de vítima e falar, é porque eu sou negra, é porque eu sou mãe de autista, é porque eu sou mulher, eu não consigo, eu não sei, né? E pelo contrário, né? Eu estou como presidente do Projeto Incluir, sou presidente fundadora, né? Acredito, vivo isso 24 horas por dia, né? Não consegui desvencilhar todas essas outras ações, porque eu faço isso há mais de 20 anos. Então, o Projeto Incluir, ele tem essa base mostrando para as pessoas que você tem como fazer. Você não faz se você não quiser. Você não faz o bem se você não quiser. Porque tempo para mexer no Instagram você tem, tempo para você poder fofocar você tem. Então a gente fala, por que não tempo para fazer o bem? Né? Então o tempo, a gente não sabe qual é o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo a gente tem nessa terra. Né? E eu acredito muito que tudo que tu liga nessa terra tu liga no céu. E tudo que tu desliga na terra, tu desliga no céu. Então, eu não faço nada para poder criar bens, riquezas aqui nesse mundo, nesse plano. Eu quero ser uma pessoa boa. Sou uma pessoa um pouco polêmica, sou uma pessoa que, às vezes, por ter um tom de voz um pouco mais grave, falar um pouco mais alto, né? A minha mãe tinha uma deficiência auditiva, então eu falo muito alto. Então, às vezes, isso assusta. A pessoa acha que eu tô brigando e às vezes eu tô só falando normal, né? E eu sou uma pessoa neurodivergente, então a forma que a gente vê o mundo é diferente dos outros, né? E eu sou aquela pessoa que você pode discordar de mim, você pode não gostar e tudo, mas se você tiver no mesmo propósito que eu, que é fazer o bem, eu tô contigo, né? Certo. Nossa, muito lindo o seu projeto, o seu trabalho. Obrigada. E dentro desse nosso tema de hoje, né, com a consciência negra, que mensagem? Eu já vi que você tem uma história muito linda de superação, né? E que mensagem você tem a deixar para essas mulheres que também passam pelo mesmo que você já passou e que não conseguiram superar? Então, gente, quando a gente fala sobre o amor próprio, o nosso viver, a nossa expectativa de vida, nós temos que pensar que nós temos um objetivo, seja ele qual for o seu objetivo. Se você quer ser dona de casa, se você quer ser empresária, o que você quiser ser, você vai ser de acordo com aquilo que você se dedica. Então, se dedique, mostre para as pessoas, mostre para si mesmo o quanto você pode e é capaz. Né? Então, assim, eu não vejo que a mulher negra vai ser diminuída, ela vai ser se ela se sentir diminuída. Então, as mulheres que estão aqui ao redor hoje são mulheres empoderadas, mulheres fortes, que lutaram, estudaram e mostraram não só para elas, mas para a sociedade que elas podem. Né? Hoje nós temos o direito ao voto, nós temos direito de liberdade de ir e vir, porque outras pessoas lutaram. Então vamos continuar lutando, porque se a gente não continuar lutando, a gente vai retroceder. Vem uma pessoa autoritária, tira aquilo, e se a gente ficar falando sim, senhor, para tudo, né, a gente vai ter os nossos direitos ceifados. Então vamos continuar na luta, vamos seguir firmes e fortes para que nós possamos continuar seguindo em frente para que as nossas filhas, as nossas netas, as nossas amigas possam ter um futuro mais digno, né? Então, graças a Deus, eu não tenho uma história de infância triste, por mais que eu seja uma pessoa adotiva. Os meus pais são brancos, né? Meus irmãos são brancos. Eu fui criada num meio familiar de pessoas brancas. Eu era uma das poucas crianças negras na escola. E isso para mim não diferenciou em nada. Entendeu? Existiu racismo, enfim, em todos os contextos, eu posso contar na minha mão, numa única mão, as vezes que eu sofri racismo, e isso não fez quem sou eu. Isso mostra quem é aquela pessoa e não a mim, não tem a ver comigo. Né? Então, assim, que a gente não possa viver um vitimismo, que a gente possa olhar para aquela e pensar, nossa, coitada da pessoa. Né? E assim como Jesus na cruz, ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem. Na hora que eu sofro algum tipo assim, é raro, muito raro eu sofrer, mas eu olho e penso, falo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem. E que a gente possa seguir lutando, né? E se você se sentir ofendido e tudo, nós temos aí um judiciário que funciona, né? Meio capenga, mas que a gente tem aí para a gente poder correr atrás dos nossos direitos. Então, que a gente não se sinta diminuída, é a gente não baixar a nossa cabeça. Pronto, mais uma história de superação de uma mulher forte, determinada, com coragem, né, que tem vencido os obstáculos, desafios que a vida tem colocado e aí ajudando pessoas com esse projeto Incluir. E Elaine, eu quero aqui nesse momento agradecer, né, por sua participação aqui no programa, que Deus vai abençoar essa pessoa maravilhosa que você é, essa luz que você tem,
né, gerado no mundo, aqui na nossa comunidade, um trabalho de grande importância e necessidade, né? Porque é de grande necessidade ter esse apoio, ter essa inclusão. E que o Senhor venha iluminar mais seus caminhos, Amém. abrindo portas, né? Que esse seu projeto ele seja próspero e que alcance muito mais vidas, né? E que Deus abençoe você grandemente. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Amém, muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Para vocês também, puder seguir a gente lá no Instagram, @projeto.incluir, o último I são 2 I seguidos, né? Nós ficamos ali no Brasil Center Shop, que é o nosso maior parceiro, né? Nós temos um contrato de comodato lá. Se vocês puderem também estar seguindo o Brasil Center Shop, que é o shopping da inclusão, sigam eles lá também, porque o projeto Incluir só existe com a ajuda de grandes pessoas e parceiros como o Brasil Center Shopping também. Muito obrigada. Muito obrigada. Premiumbeat.com.